Senhoras e senhores, boa tarde. Damos início, neste momento, ao evento de apresentação da nova unidade da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, da nossa universidade, a UFMG Powertrain. A UFMG Powertrain é a segunda unidade Embrap credenciada na UFMG, fazendo da universidade a primeira do país a credenciar mais de uma unidade Embrap. Com o apoio da Embrap, a unidade visa realizar projetos de inovação junto às indústrias do setor automotivo. Os projetos a serem realizados junto às empresas buscarão o desenvolvimento de soluções tecnológicas de powertrain elétrico e híbrido e combustão de alto desempenho. Para a abertura do evento, passo a palavra para a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Regina Goulart Almeida, e para o vice-reitor da UFMG, professor Alessandro Fernandes Moreira. Boa tarde a todos e todas as pessoas que estão conosco nessa sala e também aqueles que nos acompanham por meio do YouTube da CAC, Coordenadoria de Assuntos Comunitários, a quem eu agradeço pela organização também do evento, juntamente com o nosso Centro de Comunicação, o nosso CDCom. Para mim é uma grande satisfação abrir este evento de lançamento da UFMG Powertrain, que é a nova unidade Embrapi, da UFMG, para nós é uma grande satisfação. Eu gostaria de começar cumprimentando, primeiro, o nosso vice-reitor, que está aqui, professor Alessandro, cumprimento também o professor Mário Campos, nosso pró-reitor de pesquisa, cumprimento também Fernando Fernandes, da Embrapi, que aqui representa também o nosso professor Jorge Guimarães, digo que é o nosso conhecido professor, foi presidente da CAPES também, hoje preside a Embrapi, uma empresa de grande sucesso, uma empresa brasileira de pesquisa e inovação sustentável, ligada ao Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia e também Ministério da Saúde, tem feito um trabalho importantíssimo no sentido de incentivar a inovação, a transferência de tecnologia nas nossas universidades. Muito obrigada, Fernando, por sua presença aqui conosco. Cumprimento também o professor Brás Cardoso, professor Brás, que está coordenando essa nova unidade Embrapi, juntamente com os demais colegas. O professor Brás também é um grande parceiro nosso, tem feito um trabalho muito importante na Comissão de Água e Energia, junto com o professor Alessandro. Cumprimento também o professor Thales Carvalho, o professor José Guilherme Baeta, além dos demais professores que estão aqui conosco, professora Vânia Paza, professor Ramon Molina, professor Pujati, a Ana Luísa, que vai coordenar a mesa que vai se seguir a este evento. É muito bom estar aqui e poder abrir este evento, que para nós é um lançamento, mas é também um momento especial de comemoração dessa importante unidade Embrapi, que nós vamos iniciar agora, é a segunda, éramos, não sei se Fernando tem esse dado, mas éramos, quando recebemos a notícia, a única universidade que tinha 2 unidades em Embrapis. Eu sei que algumas outras já receberam outras unidades, mas para nós é uma grande satisfação ter essa parceria com a Embrapi. Eu vou passar a palavra para o nosso querido vice-reitor, para também fazer os seus cumprimentos, depois eu volto a falar com vocês. Boa tarde, professora Sandra, professor Mário Campos, nosso pró-reitor de pesquisa, né? Cumprimento também o Fernando Fernandes, né, da Embrapi, e na pessoa do professor Ramon Molina, né, um grande amigo da Escola de Engenharia. Cumprimento todos os demais docentes aqui da Escola de Engenharia e do Instituto de Ciências Exatas, né? Complementando a nossa reitora, eu acho que é uma satisfação muito grande, né? Eu sou da Escola de Engenharia, então fico muito satisfeito, né, da gente ter aí, junto com o ISEX, mais uma unidade Embrapi, né? E é muito importante essa iniciativa da universidade, reunindo 3 grandes laboratórios, né? O laboratório CTM na área de motores, né? O laboratório que faz todo o estudo aí de combustíveis, coordenado pela professora Vânia, e também, né, o Tesla, que eu tenho um coraçãozinho, né, forte lá também batendo. Não sei se você sabe, mas eu já fiz parte desse laboratório e meu espírito ainda continua naquelas dependências, né? Então é muita satisfação esses 3 laboratórios em conjunto aí, né, inaugurando mais uma unidade. E antes de retornar a palavra para a professora Sandra, eu acho que é importante fazer um registro, né, que
um agradecimento à Escola de Engenharia e também à Fundação Cristiano Ottoni, por intermédio do escritório Elo, que fez todo esse trabalho, né, de colocar em funcionamento essa unidade Embrapi. Então, professora Sandra, é uma satisfação muito grande para nós, né, a UFMG se colocando a serviço da sociedade e principalmente numa situação em que se avizinha de uma crise energética, né, instalada no país, já com uma crise hídrica e que vai reverberar em todos os setores da energia. Então, acho que a UFMG dá a sua resposta à sociedade, né, professor? Então, com essas palavras, parabenizo a todos os envolvidos e retorno a palavra para a senhora. É isso aí. Obrigada, Alessandro. Sem dúvida alguma, para nós é um momento especial. Acho que o fato também de ser um projeto que agrega 3 laboratórios, 2 unidades da UFMG, né? A Escola de Engenharia e também o ISEX, Departamento de Química do ISEX, mostra a sinergia das pesquisas realizadas, algo que nós temos trabalhado muito, né? No recorte transversal, no transdisciplinar, que é muito importante. E esse projeto ele tem justamente por objetivo fazer essa ligação, né, que nós já somos produtores de conhecimento, a UFMG é líder em depósito de patentes, né? Claro que patente é o início de toda a conversa, mas nós temos que ultrapassar essa marca de patentes, né? Nós precisamos fazer essa transferência de tecnologia. Um artigo recente que saiu sobre a questão das patentes mostra que as patentes das depositárias de patentes estão nas universidades, né? O UFMG liderando esse ranking, mas que nós temos ainda um grande caminho pela frente, que é fazer com que essa patente se transforme em produto, transforme em geração de conhecimento para a sociedade e para as empresas, principalmente. Então, essa transferência de tecnologia é o nosso grande desafio como país, né? E também como universidade. Nós fazemos pesquisa de modo que ela esteja a serviço da sociedade, é o papel social, a função social da nossa universidade. E, nesse sentido, a Embrapi tem feito um trabalho precioso no sentido de tentar diminuir o que nós chamamos de vale da morte, né? Que é entre a pesquisa e o produto que vai ser entregue às indústrias. E, neste caso, esse projeto ele tem por objetivo justamente atender a indústria automobilística com essas 3 linhas de pesquisa que foram apresentadas. Então, para nós, é muito importante ter unidades que façam esse movimento e ter o apoio do governo, né? Esse apoio do governo acontece em todos os países, né? Essa ligação com as empresas que nos preocupa muito, né? O Brasil perdeu a capacidade industrial nos últimos anos, isso a gente precisa incentivar. Então, também a universidade fazendo o seu papel, né, que é produtora de conhecimento, mas também de estabelecer essa ponte com a ajuda da Embrapi. Então, nós agradecemos muito todo o apoio, um orgulho enorme dos nossos pesquisadores de termos mais essa unidade Embrapi e de estarmos aqui nesse momento lançando essa unidade Embrapi, que esperamos e temos certeza que terá um impacto muito importante na economia de Belo Horizonte, de Minas Gerais e também do nosso país, para que nós possamos ter capacidade instalada em nossas indústrias também. Nós já temos nas nossas universidades, mas as indústrias também precisam fazer esse pulo, fazer essa movimentação para o mercado e dialogar melhor com a academia, né? Nós não podemos ficar cada um do seu lado isolado. Então, essa unidade Embrapi, ela vem fazer essa necessária ligação que nós precisamos para que nós tenhamos um desenvolvimento econômico mais robusto das nossas sociedades e também isso impactará, sem dúvida alguma, na melhoria de vida das pessoas, no desenvolvimento econômico e social também. Então, com essas palavras, eu desejo um excelente evento, parabenizo os nossos pesquisadores por esse trabalho excepcional, muito importante termos ganhado esse edital, e agradeço mais uma vez, Fernando, a Embrapi, todo o apoio, ao UFMG. Por favor, mande um abraço por sua presença aqui hoje. Então, com essas palavras, eu declaro aberto este evento e retorno a palavra ao Rafael para a condução dos trabalhos. Muito obrigada. Obrigado, reitora, professora Sandra. Ouviremos agora o pró-reitor de pesquisa da UFMG, professor Mário Fernando Montenegro Campos. Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa tarde. E eu cumprimento a nossa reitora, a professora Sandra Regina Goulart Almeida, e o nosso vice-reitor, o professor Alessandro Fernandes.
E eu cumprimento também o senhor Fernando Fernandes, da Embrapi, que nos traz grande satisfação de estar presente aqui para o lançamento, se puder dizer assim, né, a inauguração dessa nova unidade Embrapi. E ao cumprimentar o professor Brás Cardoso, eu gostaria também de cumprimentar todos os participantes do evento, os participantes dessa nova unidade Embrapi e também as equipes, né, do ELO, que é o escritório de ligação vinculado à Escola de Engenharia, a Fundação Cristiano Antônio, pelo trabalho excepcional de fazer acontecer mais essa unidade Embrapi, que é a segunda, como foi colocado, da UFMG. Bom, conforme já foi mencionado pela nossa reitora e pelo nosso vice-reitor, a UFMG já possui uma unidade Embrapi e na área de sistemas ciberfísicos que está completando agora 5 anos. Então, vamos dizer assim, é a irmã mais velha, né, dessa recém-chegada, e nos mostra que realmente a UFMG tem a competência de poder transitar de maneira bastante eficiente aquilo que foi colocado pela reitora como chamado Vale da Morte, né? Diferentemente da pesquisa nos seus princípios básicos, um dos objetivos importantes, de fato, é fazer com que a tecnologia gerada possa ter um nível de maturidade tecnológica que seja mais avançado, né? Tipicamente, isso é medido por uma coisa chamada TRL, e a ideia é que as unidades Embrapi possam produzir algo em termos de resultados que elevem esse nível de maturidade tecnológica para as empresas do Brasil. Então, traz grande orgulho a criação de mais essa unidade Embrapi na UFMG, que é uma área de grande relevância para o país, e também na qual a UFMG ela possui grande tradição e se destaca pelas suas ações nas áreas de eletrônica de potência, acionamento, motores, combustíveis e biocombustíveis e tantas outras especialidades relacionadas ao tema, né? Dessa que é a unidade Embrapi em tecnologias aplicadas a powertrain, elétrico e híbrido a biocombustíveis. E como foi ressaltado, a sinergia entre esses laboratórios, que são, de fato, de 2 unidades acadêmicas da UFMG, esses 3 laboratórios, que são o Tesla, Tesla Engenharia de Potência, o Centro de Tecnologia de Mobilidade, CTM, ambos da engenharia, e o Laboratório de Ensaio e Combustíveis, LEC, do Instituto de Ciências Exatas. Vamos destacar que esse grande potencial para gerar soluções, que é o grande foco aqui, e são soluções inovadoras para a sociedade, encontra na sua base a pesquisa de alta qualidade e relevância, que já é desenvolvida com competência pela UFMG. Pesquisa essa que abrange um espectro que vai desde a ciência básica ao desenvolvimento de tecnologias avançadas e inovadoras. Essa característica é comprovada pelo número expressivo de patentes depositadas, concedidas e licenciadas pela UFMG, como já foi destacado pela professora Sandra, e que em maio deste ano foi reconhecida pelo seu desempenho nos últimos 10 anos pela Clarivate, com o Prêmio de Inovação Universidades. São patentes de diversas áreas do conhecimento que geram empregos e bem-estar social. A produção científica da UFMG não apresenta apenas volume, o que é chamado de output, né? Mas principalmente impacto, em particular com um número importante de patentes que citam nossos artigos, bem como artigos que citam as nossas patentes. Então, os nossos artigos não só têm relevância acadêmica, mas têm uma relevância tremenda pelo fato de patentes citarem os nossos artigos, e os nossos artigos são citados por patentes. A forte cooperação entre a UFMG e a indústria cresce a uma expressiva taxa de 12% ao ano, que é muito superior do que acontece nos países desenvolvidos. Ou seja, esse índice mostra que a relação entre a universidade, a UFMG em particular, e o assim chamado setor produtivo, as empresas, cresce a uma taxa exponencial, 12% ao ano, que é muito expressivo. E esse estreitamento se torna ainda mais promissor com iniciativa como essa que está sendo inaugurada. Talvez seja um spoiler, mas nós estamos, nesse momento, assim, envolvidos profundamente com a submissão de mais uma proposta ao edital 4 de 2021 da Embrapi, que é para a criação de unidades Embrapi em fármacos e biofármacos. E nós estamos com boa expectativa de que a proposta da UFMG seja acolhida. É uma luta muito grande, mas eu creio que, de novo, a competência nessas áreas na UFMG pode nos levar a sucesso também. Quem sabe temos mais uma unidade Embrapi. Eu gostaria de desejar grande sucesso a toda a equipe da unidade Embrapi Powertrain da UFMG, na certeza de que trará contribuições relevantes e inovadoras para empresas nacionais. Muito obrigado. Obrigado, professor Mário Campos.
Com a palavra, o especialista em inovação industrial da Embrap, Fernando Fernandes. Boa tarde a todos, é uma satisfação muito grande estar nesse evento com vocês. Cumprimento a todos nessa sala, professora reitora, professora Sandra. Gostaria de cumprimentar, então, em seu nome, gostaria de cumprimentar a todos. Complementando as palavras da própria reitora no comecinho, sim, a unidade Embrapi Powertrain UFMG é hoje a primeira e ainda, por enquanto, né, única universidade federal com 2 unidades Embrapi. Existem outras unidades com mais de uma unidade, mas federal só, por enquanto, a UFMG. Existem mais 2 unidades que estão sendo credenciadas, foram aprovadas na última chamada, e em breve também comporão 2 universidades federais com 2 unidades Embrapi. Compartilhando a tela. Consegue enxergar? Sim, Fernando. Ótimo. Bom, então, vamos em frente, vou mostrar um pouquinho do que é a Embrapi e as suas possibilidades, e ficou aberto às questões. Então, a Embrapi é uma organização social, não? É uma empresa privada, né, sem fins lucrativos, que foi bastante jovem, né? Nasceu em 2013, então hoje com 8 anos de idade, né? E hoje tem recursos aí para áreas específicas, né? Uma delas, que é o nosso caso aqui, que é a cadeia de mobilidade e logística no programa prioritário Rota 2030. Então, compondo, como bem comentou a professora Sandra, é a parceria, né, a tríplice hélice, né, de parceria da indústria com a universidade, com a academia e com o governo. Talvez a Embrapi entrando com papel de governo, com um pouco de governo, mas com recursos da Embrapi. E o mantra, né, os princípios, né, a forte interação academia-empresa, né, a inovação no mercado, novos produtos estão transitando o Vale da Morte, a mira na aplicação, né, a visão industrial do desenvolvimento tecnológico, né, isso é muito forte. E o nosso mantra maior aqui que a gente vende, e a nossa regra, nossa lei pétrea, é a agilidade, flexibilidade e baixa burocracia que a gente persegue o tempo todo. E a alavancagem de recursos, que é a grande magia do que a Embrapi participa, né, compõe, juntamente com a tríplice hélice. Então, nesse aspecto, então, empresas industriais com seus projetos de P&D e as unidades Embrapi, com esse contrato formado, a Embrapi entra com a sua parcela, que eu já vou mostrar na sequência, e num fluxo contínuo, ou seja, não há necessidade de edital. Hoje somos 72 unidades credenciadas, não é a Embrapi em si que faz o desenvolvimento tecnológico, são as unidades que são credenciadas, a exemplo do Powertrain UFMG, né, que agora que tem a sua competência notada em sua atuação, e agora compõe com uma série de conhecimentos adicionais que estão sendo construídos, né, já foram construídos, estão sendo construídos, em termos de marketing, prospecção, negócios, enfim. E o princípio Embrapi de operação o financiamento tripartite, né, então 1/3 do valor do projeto de uma determinada empresa com a unidade Embrapi, 1/3 é financiado pela Embrapi, né? Os outros 2/3 são negociados entre a empresa e a unidade Embrapi, que compõe uma contrapartida econômica, em via de regra. A Embrapi foca, então, no TRL de 3 a 6, né, ou seja, pré-competitivo, e já está começando a atuar no desenvolvimento do produto, também para aumentar a chance da travessia do Vale da Morte, para pequenas empresas, para startups. Então, nesse caso, a Embrapi ainda aporta. E está vindo também, na sequência, o chamado ciclo 3, né, para startups também, para que ela, uma vez com a tecnologia desenvolvida e com o produto já
concebido com aquela tecnologia, ela consiga se estabelecer no mercado. Hoje, as unidades Embrapi, as 72 unidades Embrapi dispersas no país, né, uma concentração muito alta em São Paulo, Rio, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, né, mas com uma boa presença ainda no país. E a Embrapi hoje são, nesses 8 anos de atuação, né, talvez um pouco, 7 anos de atuação, o primeiro ano de estruturação, mais de 1.300 projetos apoiados, 1,8 bilhão de reais aportados em projetos de P&D, de empresas, né, isso é importante falar, de pesquisa industrial, pesquisa aplicada, dos quais quase 33% foram aportados pela Embrapi, 49% aproximadamente aportados pelas empresas e 18% aportados pelas unidades Embrapi. Temos 495 pedidos de propriedade intelectual e 483 projetos já concluídos. Embrapi, então agora o Rota 2030, o programa Rota 2030, né? Um dos programas da Embrapi. O objetivo é contribuir, mirar, né, na frágil cadeia de fornecimento do setor automotivo, né? Essa cadeia é a mais frágil, vamos dizer, digamos assim, então ela precisa perceber, e a missão do Rota é levar o P&D, levar o desenvolvimento tecnológico para esse público, né? Então, no programa Rota 2030, nós temos 2 tipos de aporte, divididos em 3 projetos, né? O projeto tipo 1, né, que é o chamado, que é o modelo clássico, nessa figura à esquerda, a Embrapi entra com até 1/3 do projeto, né? Estão vetadas montadoras, podendo participar apenas se tiver alguma parceria da rede. Tem alguma restrição. Mas elas podem fazer o projeto desse tipo 1 com até 1/3 de participação da Embrapi. No outro, no lado, na figura da direita, nós temos 2 tipos de projetos possíveis com participação em Embrapi, até 50% do valor do projeto. O tipo 2, né, que é o projeto colaborativo, a Embrapi aporta até 50%, desde que pelo menos 2 empresas participem e pelo menos uma delas tenha seja uma empresa pequena ou média, com uma receita operacional bruta menor do que 90 milhões. Então, nesse caso, um projeto de 1 milhão, a Embrapi entraria com até 500 mil reais. E o outro modelo também elegível, outro tipo de projeto elegível para 50% de aporte em Embrapi do valor do projeto é para startup. Startup então, é um projeto único, uma empresa só, uma empresa pequena, nós chamamos de startup, mas é uma empresa pequena ou média, com receita operacional bruta também menor do que 90 milhões, onde ela quer trabalhar sozinha, ela precisa trabalhar sozinha por alguma questão de sigilo ou de confidencialidade, e ela então recebe o aporte de 50% do valor do projeto. O Rota hoje, o Rota é um programa que vai completar 2 anos agora em outubro, né? Então hoje são 38 projetos apoiados, 42 empresas contratantes, quase 41 milhões de reais aplicados em projetos de empresas, né? em P&D, dos quais 36% são financiados pela Embrapi, 46% pelas empresas e 18% pelas unidades Embrapi. Já 6 projetos concluídos e ainda temos um saldo, né, à disposição das empresas, né, das unidades e das empresas para fazerem projetos P&D de 84 milhões de reais. Um problema bastante desafiador de gastarmos esse recurso, né? Algumas empresas aqui que participaram ou participam dos projetos Rota 2030 em Embrapi. E, adicionalmente, né, a Embrapi organiza redes em áreas temáticas, né, que podem interessar ao setor automotivo, né, que são a rede de inteligência artificial, a rede de grafeno e a rede de transformação digital. Então, as unidades podem se acoplar e ali criar um ambiente de atração para as empresas, um ambiente de inovação muito propício. É isso que eu tinha para falar, fico à disposição de perguntas, curiosidades, ou, enfim, o que eu puder ajudar a responder. Muito obrigado.
Obrigado, Fernando. Passo a palavra ao professor e coordenador da UFMG Powertrain, professor Braz de Jesus Cardoso Filho, para apresentar a unidade. Boa tarde, pessoal. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Opa, acho que o slide... Não estava no slide inicial, né? Vamos começar de novo. Muito bem. Então, obrigado, Rafael. Cumprimento a professora Sandra, reitora da UFMG, o professor Alessandro, vice-reitor, professor Mário Campos, pró-reitor de pesquisa, a quem, em nome de quem, cumprimento o Departamento de Ciência da Computação, através da pessoa do professor Geraldo Robson, nos ajudou muito, nas etapas iniciais, de desenvolvimento do plano de ação que foi submetido, em resposta ao edital. Cumprimento o Fernando Fernandes, da Embrapi, o nosso anjo da guarda da Embrapi, nos socorre nos momentos difíceis. Colegas da UFMG, todos que nos acompanham nesse evento, de apresentação da nossa unidade. Nesse primeiro evento, nós vamos apresentar uma visão geral da organização da unidade, os recursos laboratoriais e as competências da UFMG Powertrain. Nós incluímos também nessa apresentação algumas informações relativas ao ciclo de contratação dos projetos. A UFMG Powertrain, que acreditamos ser a mais nova unidade credenciada pela Embrap, nasce de um projeto apresentado pela sua equipe em atendimento ao edital Embrap 04/2020, vinculado ao programa Rota 2030, voltado para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação industrial, junto a empresas do setor automotivo e maquinário agrícola. Entre os tópicos do edital 04/2020, aquele que melhor representava o histórico da equipe que se organizou para submeter o plano de ação foi o de tecnologias aplicadas a powertrains, com as sublinhas powertrains elétricos e híbridos, com foco na eletrificação veicular, e combustão de alto desempenho, com foco no avanço das tecnologias baseadas na combustão em veículos híbridos e convencionais. Essa figura ilustra bem as competências da nossa unidade. Estamos habilitados para pesquisa e desenvolvimento em todos os subsistemas que compõem o sistema de propulsão elétrico, híbrido e a combustão, incluindo também a análise e caracterização de combustíveis e biocombustíveis. Como mostra a figura, a UFMG Powertrain atua do tanque de combustível até a roda do veículo. À época do edital, contávamos com 16 pesquisadores, além de estudantes, técnicos e pessoal administrativo. Fico feliz em anunciar hoje que contamos com mais 3 pesquisadores no nosso quadro, pesquisadores esses oriundos também da UFMG. Essa equipe traz consigo uma grande experiência em projetos com o setor empresarial, tendo captado, junto a empresas, mais de 12 milhões de reais em projetos de P&D no período de 2017 a 2020. A responsabilidade de coordenar as ações da UFMG Powertrain coube a esse pequeno grupo de professores. Como coordenador geral da unidade, tenho o privilégio de ter ao meu lado colegas com as qualidades pessoais e de conhecimentos, os professores Vânia Paz, José Guilherme Baeta e Thales Maia. Agradeço a todos por participarem desse grande projeto. Mas a demanda por uma gestão empresarial da unidade demanda também um braço administrativo mais profissional. Destaco aqui a participação da Fundação Cristiano Ottoni, através do seu escritório Elo, da gestão de projetos e do marketing da UFMG Powertrain, além da gestão financeira e de contratos, que é própria das fundações intervenientes. Na pessoa do professor Benjamin, diretor da FCO, temos mais do que um apoiador entusiasmado desse projeto. Partiu do professor Benjamin
a ideia inicial de unirmos as nossas competências e participarmos do edital da Embrap. Ao professor Benjamin, nosso reconhecimento e gratidão. Fosse isso aqui uma cerimônia de formatura, certamente o professor Benjamin seria o nosso patrono. Do ponto de vista técnico, a UFMG Powertrain reúne os grandes laboratórios da UFMG que já vinham atuando junto ao setor automotivo. Contamos com excelentes estruturas dos laboratórios Centro de Tecnologia da Mobilidade, Departamento de Engenharia Mecânica, Laboratório de Ensaio de Combustíveis, Departamento de Química, e TES de Engenharia de Potência, do Departamento de Engenharia Elétrica. Em suas áreas de especialidade, esses laboratórios reúnem equipamentos que possibilitam o desenvolvimento de projetos em áreas como motores de combustão avançados, simulações CFD, análise e caracterização de combustíveis, biocombustíveis e lubrificantes, projeto, construção e testes de motores elétricos, inversores, baterias, controle de tração e simulações hardware in the loop. Voltando agora a nossa atenção para os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, temos aqui um esquema básico das etapas a serem percorridas, desde o contato inicial e formatação do projeto, que acontece entre a UFMG Powertrain e a empresa interessada, até a assinatura do contrato, que se dá na forma de um termo de convênio. Não é um percurso simples, mas contamos com o apoio da reitoria da UFMG para a máxima agilidade nas contratações. Falando de inovação industrial, estamos falando também de propriedade intelectual, que é caracterizada a partir de ativos como patentes, know-how e programas de computador. Essa propriedade é compartilhada entre as empresas contratantes e a UFMG, que está sempre aberta a negociar termos satisfatórios com as empresas parceiras. Encerrando essa apresentação, agradeço o apoio do professor Cícero, diretor da Escola de Engenharia, professor Francisco, diretor do ISEX, e do professor Rui, chefe de gabinete da reitora, a quem recorremos várias e várias vezes, e ele, com muita gentileza, sempre nos atendeu muito bem. Em nome desses professores, agradecemos também a todos os que colaboraram na Escola de Engenharia, no ISEX, na divisão de convênios, para o sucesso da UFMG Powertrain. Obrigado pela atenção de todos. Devolvo a palavra ao Rafael. Obrigado, professor Braz. Com a palavra, o professor Thales Alexandre Carvalho Maia, que nos contará um pouco sobre a experiência do grupo na área de competência de powertrain elétrico e híbrido. Muito obrigado, Rafael. Antes de mais nada, os cumprimentos à nossa reitora, a professora Sandra, ao nosso vice-reitor, o professor Alessandro, ao professor Mário Campos, ao Fernando também, que nos acompanha desde o início dessa batalha, ao professor Braz, e eu vou até pegar carona nos agradecimentos do professor Braz, que eu acho que foram tão bem colocados que eu acho que eu não chegaria, acabaria pecando por esquecer algum nome aqui. A proposta aqui, pessoal, é que a gente possa compartilhar um pouco de como poderia ser a experiência de uma empresa que está interessada em se envolver com a unidade UFMG Powertrain, só para ilustrar para vocês como que aconteceu no passado e como que a gente espera que isso possa acontecer agora. Eu vou trazer para vocês um estudo de caso, especificamente de um powertrain elétrico, mas isso não significa que a unidade ela está restrita a esse tipo de ação, a esse tipo de pesquisa. Nós estamos muito mais abrangentes do que isso, como já foi colocado pelos demais colegas. Hoje em dia, a gente sabe claramente que nós estamos numa rota de redução de emissões, isso é a nível global, e o Brasil ele não está de fora disso. Nós temos incentivos governamentais, seja com Inovar Alto, que finalizou em 2017, e o Rota 2030, que se iniciou em 2018, justamente para sustentar e ajudar a indústria nacional
a acelerar ou, pelo menos, né, acompanhar esse processo. Por que eu digo acompanhar? Se a gente pegar o mesmo estudo que foi realizado em 2018 e jogarmos esse estudo para 2020, a gente consegue perceber que até mesmo as projeções que foram feitas, elas não estão conseguindo acompanhar esse movimento que está totalmente acelerado. O processo de eletrificação, de redução de emissões, ele está sendo fortemente demandado, e isso é onde nós nos inserimos para conseguir contribuir de alguma forma. Em 2019, ainda não éramos uma unidade Powertrain, o FMG Powertrain é uma unidade Embrap, mas isso é suficiente para ilustrar como que a gente conseguiria operar. Então, nessa rota de redução de emissões, nós vemos fabricantes, montadoras, inserindo no veículo, por exemplo, a inteligência artificial, trabalhando com combustíveis, eficientizando componentes, né, e melhorando até a propulsão do veículo. Em 2019, uma empresa nos procurou e ela precisava incorporar uma nova tecnologia, mas para incorporar essa nova tecnologia, ela demandava mais energia do carro, e isso precisaria que todo o projeto elétrico do carro ele fosse alterado. Por uma questão até de limitação tecnológica, limitação do corpo profissional, que já estava todo dedicado a outros tipos de pesquisa, a UFMG entrou na jogada justamente para conseguir resolver esse problema. Então, nós entramos como uma ICT na época e conseguimos desenvolver uma solução para essa empresa, né, com uma prova de conceito até rapidamente, em 12 meses. Hoje, como o FMG Powertrain, nós conseguimos ampliar demais essa atuação, com infraestrutura, um recurso humano muito maior, recurso financeiro muito maior e, é claro, a indústria que estiver interessada em entrar em contato com a gente também consegue um marketing em termos de estar associado a essa unidade. Então, nós conseguimos acelerar ainda mais o desenvolvimento e ampliar a nossa capacidade. Nesse caso específico, como eu comentei, o pessoal precisava de mais energia, né, de alguma forma tentar recuperar que não fosse no ciclo convencional do veículo. Com isso, existem algumas alternativas. Só citando brevemente, nós temos, por exemplo, a recuperação termodinâmica, onde nós recuperamos a energia dos gases de escape. Nós podemos também tentar recuperar energia através dos amortecedores, ou nós temos também o famoso CARES, que ficou bastante famoso na Fórmula 1. Desses sistemas, o que mais é interessante para essa solução, para esse estudo de caso, foi realmente o CARES, onde a gente recupera energia através da frenagem, temos uma recuperação da energia cinética, e nós passamos, então, desde o conceito, o projeto, até a execução para entregar para esse cliente. O nosso conceito ele envolveu basicamente um estado da arte, verificar o que era mais factível, mas existiam algumas premissas, né? A premissa é que isso precisava ser barato e isso precisava ser produzido com uma certa agilidade. Nós conseguimos produzir duas máquinas com tecnologias diferentes. Com isso, nós conseguimos provar conceitos atendendo a demanda do mercado, né, em termos de manutenção e da indústria. Conseguimos aqui, hoje, na unidade, desenvolvendo essas tecnologias, passando desde o projeto da máquina até mesmo a eletrônica, incluindo até o armazenador de energia. Então, conseguimos traçar todo esse cenário de propulsão, né, do powertrain de um veículo, seja ele híbrido, microhíbrido ou totalmente elétrico. Ilustrando um pouco das ferramentas que nós temos capacidade para trabalhar. Nós temos diversos softwares de cálculo de campo, para fazer projetos eletromagnéticos de máquinas. Nós temos softwares de simulação de desempenho, onde a gente pode estudar como que essa máquina vai se comportar, ou até mesmo o veículo. Nós temos também diversos softwares de eletrônica, para conseguir casar cada um desses elementos e entregar para o cliente uma coisa mais palpável, já pronta, para que ele possa incorporar. E temos também as nossas plataformas de hardware in the loop, onde podemos simular o veículo completamente. Com isso, nós conseguimos tirar informações que normalmente nós não conseguiríamos sem testar o veículo em campo. A plataforma ela nos ajuda e acelera demais o desenvolvimento, e isso é muito rentável para a indústria. Então, nós temos essa possibilidade também, contamos com dispositivos e interfaces de alta tecnologia para fazer esse trabalho. Nesse projeto específico, nós passamos desde o processo do projeto até a concepção, mas também nós conseguimos fabricar essa máquina, né? Desde o corte,
nós conseguimos bobinar, impregnamos de acordo com todas as normas e conseguimos ensaiar isso em bancada, incluindo a eletrônica que ia embarcada com essas máquinas. Aqui só para ilustrar um pouquinho da infraestrutura, nós colocamos essa máquina em bancada, nós temos tanto a ferramentaria como a instrumentação necessária para fazer todo tipo de levantamento, até mesmo o ensaio que a gente conseguiu caracterizar problemas que a gente não teria em bancada na operação em conjunta com o veículo. Alguns resultados, só para ilustrar essa minha fala, é para dizer que realmente nós temos a capacidade para atender a essa demanda. E aqui eu gostaria só de gastar mais alguns minutinhos para falar um pouquinho das lições aprendidas em termos desse projeto. A UFMG ela já dispunha de uma certa capacidade física e intelectual para atender essa demanda. Mas uma coisa que a gente sempre... O problema que sempre acontecia é que, geralmente, as indústrias elas tinham uma limitação de recurso, né, seja de recurso financeiro, seja do corpo de desenvolvimento, né, já está atribulado demais com outros projetos, não conseguir dar vazão a certas demandas. Com essa união, o UFMG, junto à Embrapa, formando o UFMG Powertrain, a gente consegue uma flexibilidade muito grande, além do financiamento. Com isso, a gente consegue atender uma gama de indústrias, de empresas, tanto de médio porte, pequeno porte ou grande porte, dentro dessa unidade Embrapa. É só um estudo de caso simples para ilustrar a nossa capacidade, mas tenho certeza que isso aqui pode ser escalonado para diversas outras tecnologias, pois o recurso, né, junto com a unidade Embrapa, ele permite que a gente alcance esse objetivo. Eu agradeço a todo mundo, agradeço também aos que estão nos assistindo e retorno a palavra a você, Rafael. Obrigado, professor Tales. Passo a palavra agora para o professor José Guilherme Coelho Baeva para falar sobre a experiência prévia do grupo no que tange a combustão de alto desempenho. Bom, primeiramente, então, obrigado, né, pela passar a minha palavra para mim aqui. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar, né, primeiramente, a nossa reitora, né, a professora Sandra, o vice-reitor, o professor Alessandro, o pró-reitor, o professor Mário Campos, o Fernando, pela Embrapi, demais professores, alunos que nos assistem, representantes de todas as empresas que estão nos assistindo e participantes em geral, tá? Então, vou aqui agora compartilhar o documento, né? Bom, então, primeiramente, né, antes da gente entrar diretamente no caso, eu gostaria de dar só uma contextualização sobre os projetos, né? O CTM, ele já se iniciou há bastante tempo, né, ainda na gestão do professor Ramon Molina, que foi o criador. Depois eu, na verdade, substituí o professor Ramon, com a sua aposentadoria. O CTM ele já desenvolveu vários projetos voltados a biocombustíveis, principalmente etanol, como está aqui mostrado na tela, né, totalizando um valor representativo nesses últimos anos. E acreditamos que com com a Embrapi, com a unidade Embrapi, a gente vai conseguir ainda aumentar ainda mais a nossa participação. No caso do nosso caso específico, eu vou falar de um projeto de um motor etanol de alta eficiência, de injeção direta. Esse projeto ele teve várias fases, né, onde eu coordeno, né, muito importante dizer que eu tenho um aluno de doutorado, que é o aluno Thiago Rodrigo Vieira da Silva, que, obviamente, trabalhou intensamente nesse projeto, junto com outros alunos que depois eu vou mencionar. Tivemos a colaboração dos professores do CTM que atuam lá também, o professor Fabrício José Pacheco Pujati e o professor Ramon Molina Vale, certo? E tivemos a cooperação internacional aí da Universidade de Heilbronn, na Alemanha, na pessoa do professor Carsten Wittek. Tá? Bom, essa aqui, então, é o time todo, só para fazer justiça, né? Além dos professores e o aluno de doutorado, eu gostaria de mostrar também que nós tínhamos aluno de mestrado, 2 alunos de graduação, né? E dessa forma, então, a gente levou a nossa pesquisa. Foi assinado um acordo de cooperação acadêmica, né, entre a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade de Heilbronn, para poder, então, possibilitar, né, esse trabalho em conjunto, né, com o doutorado sanduíche do Thiago. Bom, então, o que é a nossa agenda de hoje? Então, primeiramente, a gente vai falar de uma parte introdutória, rapidamente, sobre o nosso combustível etanol, que é muito importante para a nossa matriz energética
de combustível, e depois nós vamos falar rapidamente das 4 fases do projeto e concluir sobre o que fizemos, né? Então, primeiramente, para fazer justiça, é importante falar da política do RenovaBio, né? Mostrando os programas que começaram lá com o Inovar Alto e depois vieram, né, culminar aí com a Rota 2030, que são importantíssimos e que têm dado incentivo para esse tipo de desenvolvimento em conjunto entre a indústria e a universidade. Bom, a primeira coisa que é importante ressaltar é que o etanol, ao longo dos anos, né, aqui no início do projeto, mas até hoje é assim, o preço do etanol sempre foi menor, né, do que o da gasolina, mas em termos de energia, em termos energéticos, a gasolina possui mais energia por massa, e nosso foco foi desenvolver tecnologias para melhorar o consumo desse biocombustível e possibilitar uma matriz energética mais limpa para as nossas aplicações. Bom, então, com isso, nós começamos primeiro estudando o limite, né, da capacidade de redução de tamanho de um motor usando as propriedades físico-químicas do nosso combustível, no caso, o etanol. Começamos com o motor 1.4, tá? A gente, na verdade, usou 2 turbocompressores para trabalhar sempre sobrealimentado, visando as maiores eficiências possíveis no projeto. Conseguimos, nessa fase, dados de combustão extremamente promissores para o etanol em carga elevada, né, chegando a uma carga muito alta, para quem mais da área, 29,4 bar de pressão média efetiva, extremamente alta, com uma fase de combustão extremamente otimizada. Nesse estudo, né, a gente viu que nós tínhamos a capacidade de até 58% de redução de tamanho, que é bastante grande. Estudamos vários hardwares e no hardware nós chegamos a atingir a marca de 44% de eficiência de conversão de combustível, que é extremamente alta para motor a combustão, né? Isso culminou, obviamente, no nosso primeira publicação voltada, né, para isso, né, com os participantes do projeto que já estavam. A segunda fase, a gente passou para um hardware 1.0, já para ter os benefícios do IPI do governo, um motor de 3 cilindros, turbo, injeção direta, etanol também, e desenvolvemos, obviamente, várias estratégias, mas, diferentemente do mercado, a gente focou em não apenas na carga alta suprimir a detonação com utilização, por exemplo, de gás queimado refrigerado, mas nós usamos a própria água, né, para dar, então, a nossa capacidade de ter o controle total do momento de ignição e da combustão, né, utilizando as propriedades físico-químicas do nosso combustível, que nos permite utilizar uma pequena quantidade de água para isso. Isso, obviamente, gerou mais uma publicação importante para a equipe, tá? E, na sequência, a gente mostra bem rapidamente, tá? Nós começamos da parte de combustão homogênea, primeiramente, para entender as limitações do hardware, né, com uma eficiência não baixa, mas também não muito alta. Passamos uma combustão estratificada, né, com eficiência da mesma ordem, porém possibilitando cargas mais altas, e com a injeção de água, nós conseguimos, obviamente, atingir, né, eficiências bem mais altas, chegamos a 45,5% de eficiência de conversão, extremamente alta, e o mais interessante, com a combustão sempre, né, em condição ótima. Então, essa é a parte importante, sem nenhum problema de combustão anormal. Bom, nesse nosso estudo, a gente fez uma comparação com vários veículos do mercado, né? Chegamos a 65% de capacidade de redução, observando que o motor 1.0 a 2.500 RPM, que é um ponto importante no ciclo, tá? Nós conseguimos substituir motores naturalmente aspirados de até 2,8 litros, né? Então, mostrando uma redução de atrito muito grande que nos possibilitava o ganho de eficiência necessário. Bom, depois dessa fase, nós entramos, então, numa fase de otimização do nosso conceito, tá? Um conceito inicial, onde nós trabalhamos um pouco mais no sistema de injeção de água para reduzir a dependência da injeção de água em fases de grande carga e na otimização do nosso sistema de sobrealimentação. Ok, nesse ponto, né, a gente também começou a estudar a possibilidade de utilizar um único injetor de injeção direta que pudesse utilizar o etanol, por exemplo, e a água, que tem um calor latente de vaporização ainda maior, nas extremidades, para minimizar ainda a dependência dessa água, se possível, utilizando principalmente a água que vem da condensação do evaporador do sistema de ar-condicionado. Depois, a gente também achou interessante estudar um pouco do combustível gasoso, vou mostrar um pouco mais as conclusões, mas é importante para nós, para limitar também detonação em outros hardwares, né? E também a utilização de um possível motor flex fuel que pudesse utilizar um combustível gasoso, como gás natural, e um combustível líquido, tá? Na sequência, então, aí, depois de todo esse estudo, nós entramos, então, no desenvolvimento do projeto do aluno de doutorado, que é um motor completo. Então, pela primeira vez, a UFMG ela participa do desenvolvimento de um motor completo, tá? Juntamente com o Heilbronn. Nesse estudo, né, o aluno ele esteve também na Alemanha, eu também estive lá com ele um período,
e trabalhamos junto com o professor Caster, né, em uma cooperação, e chegamos até hoje já ao primeiro motor realmente totalmente projetado pela UFMG, né, com suporte de Hydron, e a tese do Tiago deve ser defendida aí em novembro desse ano, tá? Está faltando ainda uma parte do coletor aqui, dos coletores que precisam ser finalizados, mas o motor já está praticamente todo projetado para a matriz energética nacional. Bom, isso posto, né, é importante a gente ter algumas conclusões rápidas sobre esse case, né, que eu acredito que seja de grande impacto para nós. O primeiro, né, é a gente entender que existe, né, dentro desse nosso programa, através da Rota 2030, né, uma ampla possibilidade de otimização das tecnologias hoje existentes, né? Apesar do motor a combustão já ter muito tempo já de existência, ainda existem muitas coisas que podem ser feitas focadas na nossa matriz energética, tá? O etanol, é importante dizer que ele tem propriedades físico-químicas que possibilitam atingir eficiências compatíveis com motores a diesel. Isso também é um aprendizado muito grande. Outro aprendizado importante, né, é que com a otimização desse motor que nós estamos desenvolvendo, é possível ainda obter ganhos extras no que diz respeito às eficiências atingidas anteriormente, né, que não terminaram ainda, o projeto ainda não terminou. Outro ponto importante é que motores a etanol realmente pequenos e sobrealimentados podem atingir o mesmo consumo dos seus, vamos dizer, os seus predecessores aí à gasolina, né, gasolina C nacional. Sistemas de injeção direta podem possibilitar ainda ganhos mais importantes, tanto na partida frio, sem necessidade de sistemas de aquecimento, tá? E também possibilitar uma fase de aquecimento do motor, uma dirigibilidade bem melhor do que antes e com capacidade de redução de tamanho ainda maior. A injeção de água em pequena quantidade pelo etanol, pela própria propriedade, as propriedades físico-químicas dele, possibilita também uma otimização completa do sistema de combustão e utilizar sempre a eficiência máxima possível com controle total do sistema de ignição. Uma ligação de um hardware desse pequeno com um sistema híbrido elétrico possibilita ainda um ganho global de eficiência extremamente poderoso, que é onde eu acredito que a unidade da UFMG Powertrain pode trabalhar muito, né, sobre esse aspecto. E mais também a gente vê que o gás natural não pode ser desprezado, porque ele não depende de transporte rodoviário, então ele é um combustível estratégico para nós também, tá? Bom, era isso que eu tinha que apresentar. Eu agradeço imensamente aqui a oportunidade de poder estar falando para vocês e vou estar aberto para perguntas aí logo mais. Então, eu devolvo a palavra aí. Ok, obrigado. Obrigado, professor Baeta. Agradecemos aos professores pelas apresentações feitas. E, neste momento, passamos a condução dos trabalhos para a consultora de gestão e marketing da UFMG Powertrain, Ana Luísa Canhestro, para a mediação da mesa redonda que responderá às dúvidas que surgiram no chat durante as apresentações. Uma boa noite a todas e a todos. Muito obrigada, Rafael. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os palestrantes nesse dia de hoje, agradecer a presença da reitora, do vice-reitor, professor Mário Campos também. Acredito que foram abordados muitos temas muito relevantes, né, para a compreensão da unidade da UFMG Powertrain. E aqui agora eu queria convidar todos os palestrantes, né, para participar dessa mesa. Eu tenho aqui algumas perguntas e estou também acompanhando no chat, caso vocês, né, quem estiver na audiência, quiser fazer alguma pergunta para os participantes, eu vou acompanhando daqui também. Professora Vânia também, se quiser. Acho que está faltando a Vânia e o Brás, né? Certo, vamos aqui. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, vou direcionar ao Brás, mas caso outros, né, pesquisadores queiram responder, o Fernando também, sintam-se à vontade. Para o Brás, então, eu queria entender, a pergunta é a seguinte: quando a empresa não tiver recursos financeiros para aportar toda a contrapartida,
existe alguma alternativa que, mesmo assim, ainda possa viabilizar a sua participação? Ana Luísa, eu vou responder essa pergunta, né? Mas eu acho que essa pergunta tem que ser dirigida para o Fernando. Né? Ótimo, aí depois que você pode começar e o Fernando complementa, né, Fernando? Isso. Combinado. O Fernando vai ter a oportunidade de me corrigir se eu estiver errado, né? Mas a contrapartida financeira da empresa, ela é uma condição necessária, né? Ela não precisa ser, por exemplo, paga à vista, né? A empresa pode colocar nessa transferência de recurso num cronograma, né? Mas o dinheiro precisa ser transferido para a conta do projeto, né? Dentro das proporções estabelecidas pela própria Embrapa, né? Fernando, me ajude aí. Claro, opa, mas o maior prazer. Ana Luísa, boa noite, obrigado. Então, na verdade, uma estratégia, né? Se ela tem um determinado escopo já definido que custa 100% lá do valor do projeto em questão, se a Embrapi entra com 1/3, ela deve entrar com mais ou menos 1/3 e a unidade com 1/3 econômico, aproximadamente. Se ela não tem esse 1/3, ela pode, vamos dizer, estratégia, primeiro reduzir o escopo, né, para um valor inferior. Segundo, talvez trazer outras empresas que tenham o mesmo interesse e repartir o risco e o custo do projeto, o investimento do projeto. Assim, se ela trouxer mais uma, então aquele 1/3 inicialmente dividiria por 2. Ainda com a vantagem ainda de trazendo mais empresas no projeto colaborativo, a Embrapi pode entrar com até 50% do valor do projeto. Então, outra estratégia, talvez trazer algum recurso Sebrae, outra estratégia realmente captar recursos, como o professor Braz também mencionou, fazer um cronograma financeiro de aporte um pouco mais alongado, e talvez fazer como diz, trazer mais empresas, como tem alguns projetos em Embrapi, onde a gente tem um projeto que eu gosto de dar muito de exemplo, que teve quase 10 empresas participantes, entre grandes e médias e pequenas. Então, a alavancagem ficou fantástica para a empresa, e o ticket que a empresa aporta reduziu muito, né? Então, talvez essas sejam as estratégias. Agora, o importante é ela participar, querer participar. Esse, acho que é o grande, talvez, é o primeiro passo. O primeiro passo é esse. Ela tem que querer fazer desenvolvimento tecnológico e trilhar este caminho, né? Depois eu tenho certeza que a gente acha um jeito. Obrigada, Fernando. Acho que a sua resposta, inclusive, responde uma outra pergunta que fala, né, se seria possível 2 ou mais empresas participarem de um mesmo projeto, né? Então, afirmativo, né? Perfeito. E esse, na verdade, é a grande proposta do Rota 2030, de modo a trazer o grande volume de empresas da base da cadeia de suprimentos do setor automotivo, fazer com que elas percebam o valor de ter projetos inovadores, né, projetos de alto conteúdo tecnológico e inovadores, e elas possam compartilhar entre si, repartindo o custo e o risco da tecnologia. Essa talvez um dos pilares do Rota 2030 em Embrapi. Maravilha. Agora uma outra pergunta direcionada ao professor Baeta. Quais seriam as potenciais pesquisas que poderiam ser realizadas através do credenciamento da Embrapi relacionadas a biocombustíveis para aplicação na nossa matriz energética de combustíveis? Ok, boa noite, primeiramente a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Olha, existe hoje, né, de acordo com a linha que a UFMG, né, na realidade, a gente tem pesquisado e estudado, né, não só através de pesquisas nossas, mas principalmente quando nós fazemos aquela revisão bibliográfica de tudo que está acontecendo no mundo, né, a gente vê que os biocombustíveis eles são extremamente competitivos no que diz respeito
ao ciclo completo, né? Como já foi mencionado pelos nossos colegas aí, né? Ou seja, até do ciclo completo nosso, o etanol, por exemplo, o biometano, né? Que é para aplicações de veículos mais pesados, eles têm, obviamente, uma capacidade grande ainda de serem explorados no quesito eficiência de conversão, tá? Por que isso? Por exemplo, a gente vê hoje que se você observar ao redor do mundo, ainda várias empresas que já estão investindo em powertrains também elétricos não deixam de fazer as suas pesquisas em modos de combustão avançada, né? A gente sabe que a relação custo-benefício ela também é importante, né? E o que realmente limita a aplicação de motores de combustão interna a longo prazo é uma questão muito mais ligada a emissões de poluentes, né? Então, é preciso trabalhar nisso. Então, por exemplo, exemplos aqui de pesquisas que poderiam ser feitas, né? A redução, por exemplo, né, de aldeídos na fase fria com etanol é uma pesquisa fortíssima, necessária para que o etanol possa ser utilizado após 2025. Né? Então, é uma linha forte que nós queremos trabalhar, né? Essa redução das emissões de aldeídos, que é plenamente possível, tá? A gente já te fala que é plenamente possível. E também de benefícios nessa fase fria, que é onde o etanol, por ter esse calor latente de vaporização excelente para cargas altas, quando o motor está frio, ele tem, na verdade, um demérito. E isso precisa ser resolvido. Então, tem várias formas de resolver isso, né? Nós nunca desenvolvemos um hardware específico para a aplicação desse combustível. Já houve pesquisas disso no passado, né? A minha própria presença no grupo Fiat no passado, já desenvolvi muitas pesquisas diretamente ligadas e aplicadas a isso, mas eu acredito que ainda tem uma gama grande. No setor de pesados também, a gente enxerga, né, que o biometano é um combustível importantíssimo, né? Não adianta nada a gente preocupar com a parte de aplicação, né? O leigo, geralmente, ele olha para a aplicação, né? Só para o carro rodando. Se nós não nos preocuparmos com de onde vem essa energia, né? E qual é a parte do ciclo que está para trás dessa aplicação e está depois também, na hora de fazer o descarte ou a reciclagem. Então, o especialista ele precisa olhar para o ciclo todo, né? Então, acredito que ainda tem muita coisa para fazer, né? Eu acredito que as empresas podem trabalhar e, por que não, também em conjuntos, como nossos colegas colocaram, híbridos, né? Se você tem um conjunto térmico, por exemplo, extremamente pequeno e eficiente, aquilo facilita e muito você colocar aquilo em um vão motor e colocar aquilo de uma forma competitiva em um veículo, né? Então, a gente tem várias opções e eu acho que a riqueza da nossa matriz energética nos possibilita convivermos com diversos tipos, né, de fornecimento de energia para transporte, né? Basta a gente buscar aquilo que é melhor do ponto de vista de ciclo para cada uma das aplicações, né? Então, essa é a beleza da tecnologia. Obrigado. Ana Luísa, eu poderia complementar? Claro, professor. Então, né, falou em biocombustíveis, né? A gente não pode deixar de pensar nos desafios que a gente tem enfrentado. A gente entende, complementando o que o professor Baeta muito bem explanou, né, que existem muitos desafios, né, na área dos biocombustíveis, como, por exemplo, o uso do etanol, né, que é tão importante, a reforma do etanol hoje para a produção de biohidrocarbonetos não oxigenados, de hidrogênio, né, in situ, né, no veículo. Isso agrega um valor muito grande aos biocombustíveis. A questão dos desafios também para os novos combustíveis do futuro que já estão chegando, né, que é o diesel verde ou o HVO, né, para esse problema que a gente tem hoje no Brasil. Não é um problema, é uma característica de termos vários biodiesels, né? Então, a gente não tem um biodiesel, a gente tem diferentes características que impactam, né? Que hoje a gente tem problemas de obstrução de filtros, modificação constante de toda uma legislação, e isso tudo tem que ser visto no powertrain, né? Com certeza, detecção de adulteração, sensores, tem muita coisa que a gente pode pensar juntos aí para resolver esses problemas, né? Mas a coisa é muito grande, né? Os desafios são muitos. Obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, professor. A gente recebeu uma aqui no YouTube também, do Ricardo Tiniguchi. Desculpa se eu tiver falado o sobrenome errado. Diante do alto valor powertrain elétrico,
Exemplo, GM Bolt, R$ 275,10, e a falta de infraestrutura recarga elétrica no Brasil, projetos em biocombustíveis, exemplo etanol, não seria uma saída para o Brasil? E aí deixo aberto para quem quiser responder. Eu posso responder, Ana. Depois eu gostaria de passar a palavra ao professor Brás para complementar, mas esse entendimento é um entendimento que eu diria até consensual. O veículo elétrico hoje, ele ainda é muito caro. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não é uma competição, né? Na verdade, o que acontece é que nós temos a fonte primária energética, ou ela vindo do nosso armazenador, seja um biocombustível, seja outro combustível, ou seja, as baterias. Hoje, o grande valor agregado em um veículo elétrico está associado às baterias. Se a gente olhar nos últimos anos, o maior investimento em pesquisa que aconteceu ao longo de todo o mundo foi no investimento em baterias, baterias eletroquímicas, justamente para alavancar e superar essas dificuldades, não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista financeiro. A gente já começa a ver alguns resultados com relação à bateria. Por exemplo, houve um anúncio recente, não sei se todos acompanharam, mas o próprio Elon Musk, o CEO da Tesla, anunciou que até o final do ano ele pretende lançar um hatchback de $20 mil. Ao mesmo tempo, como o próprio professor Baeta comentou, nós temos grandes montadoras também lançando veículos híbridos recentes, com tecnologia de ponta. Respondendo, então, ou pelo menos tentando responder um pouco à pergunta do Ricardo, Ana, nós entendemos, mais uma vez, que isso vai ser atendido, claro, dependendo da situação. Por exemplo, o Brasil, nós temos uma matriz capaz de absorver o veículo elétrico, outros países do mundo, eles têm uma capacidade diferente do Brasil. O que a gente percebe é que está todo mundo aprendendo e todo mundo caminhando na mesma onda. É claro que lá é mais acessível, porque aqui nós ainda estamos um pouco atrasados, é aí que a unidade ela entra, justamente para ajudar a acelerar e, consequentemente, reduzir o preço total desse veículo. Então, a estratégia, se a gente pegar, nós não temos pontos de recarga, isso é um dos problemas, Nós precisamos, antes disso, resolver o problema das baterias, Como é que a gente vai ter bateria suficiente para atender toda essa demanda do mercado mundial? Só para fazer um pareto rapidinho, em um veículo a gente usa o equivalente a 10 mil baterias de iPhone. Se nós estamos falando em substituir uma frota de 1 milhão de carros, nós estamos falando em 10 bilhões de baterias de iPhone. Então, é um recurso muito, muito, muito grande e que precisa ser resolvido e que já tem pessoas olhando para isso. O nosso papel aqui é mais fomentar e ajudar nesse papel, nesse desenvolvimento. Um comentário que eu faria, seguindo a linha de raciocínio do Tales, é o seguinte, quando a gente olha o cenário internacional, a gente vê uma tendência de veículos elétricos a bateria, inclusive, tivemos a oportunidade de participar de um evento com uma grande montadora internacional e que eles comentaram, que eles estavam migrando, a opção deles foi migrar diretamente do veículo a combustão para o veículo elétrico, sem passar pelo híbrido. Quando a gente pensa nas condições, em termos mundiais, esse é um movimento que parece que está acontecendo. A situação do Brasil, nesse caso, ela é muito privilegiada. Ou seja, a biomassa é uma grande riqueza do Brasil. O etanol, eu me orgulhava do etanol lá na década de 80. A gente pegava as revistas internacionais, e quando se falava de tecnologia, a tecnologia nacional que aparecia nos anos 80 em revistas internacionais era o etanol. O Brasil foi o único país do mundo que resolveu o problema de abastecer a sua frota, tá certo? Independentemente do petróleo. Tá? E essa é uma riqueza nossa que você precisa explorar, tá certo? Não tem dúvida nenhuma disso. Então, ou seja, o que vai acontecendo no Brasil? Aí a gente tem dois cenários. A gente tem um cenário de grandes montadores internacionais trazendo para o Brasil aquilo que eles estão produzindo e vendendo no mercado mundial, e a gente tem a possibilidade de ter uma tecnologia nacional, como foi até a tecnologia do Flex Fuel, ou seja, o professor Baeta ele vai poder nos ajudar também nesse tema, convivendo com o híbrido a etanol, convivendo com os veículos elétricos. Ou seja, a nossa situação aqui é sui generis, e ela traz essa grande oportunidade aí para a nossa indústria.
Eu queria só dar uma completada, Abraço, se me permite, tá? Coisa simples, mas eu acho que é interessante para nós, eu concordo com as suas palavras, mas a gente tem que colocar uma coisa que é interessante. Primeiro, eu queria cumprimentar o Ricardo Taniguchi, né, da Hyundai, que pergunta é dele. Então, boa noite, tá, Ricardo? E queria falar para os colegas, eu vejo o seguinte, sabe? Eu acho que, concordo, né, com a colocação de ambos, o Brasil, né, a nossa matriz energética, ela é das mais renováveis do mundo, né? Nós estamos aí em torno de 45%, enquanto a média mundial é em torno de 11,6% de energia renovável. Então, isso está mudando, tá? Porque tem alguns países, principalmente na Europa, como a Alemanha, que estão investindo pesado nessa parte de energia renovável, principalmente eólica, né? E a gente precisa levar em consideração que isso é mutável. Mas o legal do desenvolvimento tecnológico é isso, a gente não pode esperar que o cenário esteja todo pronto para poder receber uma tecnologia para a gente começar a desenvolver algo. Tá? Então, quando os nossos colegas aí, o Thales, o professor Thales e o professor Braz colocam eu acho isso importantíssimo, porque, vou dar um exemplo aqui clássico, tá? Pode ser que realmente, como veículo de transporte pequeno agora, não seja tão viável a eletrificação no Brasil, por alguns pontos. Não é só a questão da bateria, mas e nem só a questão de custo, mas é questão, muitas vezes, de matéria-prima, de metais nobres, né? Outras questões que também envolvem, né, a questão de descarte, de reciclagem. A gente pode ter outros problemas, mas, por exemplo, para transporte público em cidade, não há o que se questionar, certo? Então, a gente tem que olhar do ponto de vista de ciclo, porque o fato de você não fazer uma aplicação de um determinado, por exemplo, ponto veículo leve, não quer dizer que você não possa começar com os veículos pesados, hein? Ou que você não possa começar de uma outra parte de transporte. Então, você pode, na verdade, a pesquisa ela transcende muito a aplicação. Não sei se eu fui claro, certo? Então, eu acho super válido, né, que as pesquisas, elas invistam, as empresas, elas invistam, sim, em pesquisa em todas essas áreas. E aí, como o Thales colocou muito bem, né, o híbrido ele é uma ponte disso daí. Né? Agora, o veículo a biocombustível realmente não pode ser desprezado, né? Enquanto a gente conseguir tecnologia que consiga mantê-lo realmente de forma eficaz, porque a relação custo-benefício ainda é muito favorável. Né? Eu acho que ele tem um longo caminho ainda a seguir. Mas os demais tipos de powertrain elétricos e também híbridos, eles podem ser utilizados para algumas aplicações com muito sucesso ainda no Brasil. Então, a gente não deve descartar nenhuma dessas tecnologias. Tá? Então, acredito que seja bom que a gente mantenha a pesquisa e a estratégia das empresas em estar na frente é muito importante para a sobrevivência delas, né, nos mercados. Né? Isso que eu coloco. Muito obrigado. Obrigada. Fernando, você está com a mão levantada? Sim, na verdade o Baeta falou muito bem, né? O que eu gostaria só de deixar aqui é que todas as dificuldades que determinada tecnologia possui, toda tecnologia, no momento da entrada, ela paga um custo muito alto, né, de início dessa massificação, tem uma série de dificuldades. Então, eu vejo tudo isso como uma grande oportunidade para a gente aqui, como P&D, né, como desenvolvedores, para a academia, que possam se debruçar sobre cada uma dessas dificuldades e oferecer uma solução mais inovadora ou mais adequada, ou enfim, que ao longo do tempo ainda vai, claro, vai sempre se aperfeiçoar, né? Mas eu diria que nada é estático, né? Tudo evolui muito rápido e a gente precisa vamos fazer do limão uma limonada, né? Então tem um desafio muito crônico, uma coisa muito grande, realmente, a gente precisa de uma estratégia, muitas vezes, superior ao que está nas nossas mãos. Mas a gente pode estudar e oferecer, eventualmente, no caso aqui em Embrapi, né, e unidade de powertrain, a gente, sempre com o apoio de uma visão industrial de empresas, que tenham, que vislumbrem e percebam que pode ser superadas aquelas dificuldades. Né? Obrigada, Fernando. A gente está com mais algumas perguntas aqui no YouTube. O Flávio Tito ele perguntou com relação à abertura de chamadas em Embrapi para a realização de projetos. Eu acredito que essa pergunta já foi respondida pelo Fernando, né, bem no inicinho. É verdade, não tem chamada, a qualquer momento a pessoa a empresa pode contratar. Legal. Agora o Daniel Gervásio.
ele pergunta, com a aplicação das regulamentações L8, a tendência é que os veículos diesel desapareçam até 2030 para os comerciais leves. Qual a visão hoje de veículos híbridos diesel? Quem que vai responder a pergunta? Eu posso começar falando alguma coisa, tá? Não vou falar especificamente sobre veículos diesel, né? Mas vou endereçar aí esses veículos leves, né? De carga leves, né? Que a gente tem circulando nas cidades, né? Uma visão, né? De várias, né, pessoas, né? Que atuam, né, nessa área, né? Na indústria da eletrificação de veículos, né, que existe um grande potencial de eletrificação aí, né? Esses veículos de carga leve são veículos de frota, né? Frotistas, não, o frotista ele vê o benefício, né, da conversão, né, do veículo elétrico, né, sair do diesel para o elétrico ou para um híbrido, né, de diversas formas, né, na economia do combustível, na redução do desgaste, né? Um veículo elétrico ele tem muito menos partes móveis, né, e, consequentemente, a questão de manutenção, tem um custo de investimento mais alto, mas como nós estamos falando também de frotistas, né, existe potencialmente, pelo menos, né, o recurso para um investimento nessa eletrificação. Tá? E uma coisa interessante da gente observar também é que a eletrificação de um veículo, ela não significa, né, ter um veículo totalmente elétrico, né? Ou seja, você pode reduzir muito a carga, né, que está acoplada ao motor, deixar o motor de combustão interna apenas com a função de tração, né, eletrificando todos os outros elementos mecânicos, né, presentes no veículo, que normalmente estão ligados ao motor via uma correia, né, alguma coisa assim. Isso pode ser tirado e passado totalmente elétrico. Você pode introduzir, né, sistemas, eixos auxiliares, né, eletrificados, né, que ajudam na tração ou também com a geração de energia, né? Então, ou seja, essas restrições, né, elas certamente empurram, né, a tecnologia na direção de prover soluções, eu diria, mais elétricas, né, não necessariamente totalmente elétricas, mas mais elétricas, né? Inclusive, eu lembro aqui um projeto antigo nosso, junto com o pessoal entre o Laboratório Tesla e o pessoal e o CTM, né, antes da unidade Embrapi, né, uma sinergia que já existia nessa área, né, onde exatamente isso estava sendo proposto, discutido, né? Ou seja, um powertrain híbrido, etanol, elétrico, né, para substituir motores diesel. Tá? Bom, enfim, né? A bola está no ar aí, pessoal. Professora Entra mais Vânia. alguém cortando aí. Não, eu achei essa pergunta interessante porque, para mim, parece absurdo, né? Você pensar que, acho que ele falou 2030, não foi? Que teria, né? Que não sei se eu entendi direito, mas que não teria mais o uso, né, do diesel, né? E eu que acompanho Comercialização de veículos. A comercialização de veículos, né? E se não tem veículo, como é que vai ser, né? Eu vejo diferente. A gente que trabalha na área de combustíveis tem toda uma preocupação, né, para entregar o combustível mais renovável possível, diesel, né? Semana retrasada, participei de uma reunião na ANP, exatamente que a gente estava resolvendo algumas questões do biodiesel, né? Agora nós estamos lutando para o Brasil tenha uma produção significativa de HVO, de diesel verde, que é o diesel totalmente feito de fonte renovável. Então, eu vejo assim, o pessoal do biodiesel quer chegar a B20, né? Nós estamos lá no B10, B12. Então, tem uma mobilização gigantesca para que nunca desapareça esse tipo de veículo no Brasil, né? Então, eu acho que nossa realidade é muito diferente dos outros países, né? Nós temos outra matriz energética, como já foi falado. Então, eu acho que por isso que é importante a gente ter unidades como esta, né? Para a gente ter projetos com a cara do Brasil, com a nossa realidade. Os nossos desafios são diferentes, não é? Então, nós temos que dar conta de fazer as coisas perenizarem. É só uma complementação.
Porque Ótimo. eu quero pegar carona. Posso pegar uma carona rápida? Claro. É o seguinte, só para ser um pouco mais técnico na questão da pergunta do Gervásio, né? Gervásio, boa noite também. Eu acho que você não está mais na FIT, não sei se está, se não está, mas eu vejo você muito aí no LinkedIn. Eu vou colocar o seguinte, a aplicação do diesel em híbrido, ela realmente é necessária para a longevidade do diesel. Principalmente, isso aí até é interessante para o Thales, para o Brás poderem tomar também, ao ver essas direções que eu acredito que sejam o que as montadoras também estão olhando, né? A aplicação híbrida ela pode possibilitar que o motor a diesel trabalhe só em cargas mais baixas, né? Onde a temperatura não é tão alta e você não atinge temperatura diabática de chama necessária para a geração de grandes quantidades de NOx, dióxido de nitrogênio, um dos grandes problemas do diesel, tá? Então, a hibridização ela pode resolver grande parte desse problema, sim, tá? E o conjunto híbrido diesel pode ser, sim, uma solução poderosa para dar mais longevidade à aplicação do combustível também, que é importante, né? E como a professora Vânia falou, a questão do biodiesel é indiscutível, também é importantíssima, né? Se puder ser, obviamente, a cadeia do diesel a partir de um conjunto que é um biocombustível, é extremamente melhor, né, do ponto de vista da matriz energética, mas o diesel também pode ter uma longevidade um pouco maior com a aplicação da hibridização, sim, tá? Então, é só uma complementação. Obrigado. Obrigada, professor Baeta. O Gervásio, ele comentou aqui no chat, falando que agora ele está na Nissan, respondendo a sua pergunta. Ok, Gervásio. Então, o Gervásio deve estar sendo responsável por aquele motor de 50% de eficiência que a Nissan está lançando aí, né? Acredito eu, né? Ele deve estar envolvido com isso, ok. Nós estamos com um tempo bem curto agora para fechar o evento, mas acho que acredito que dê para responder mais uma pergunta de forma breve, que seria do Pedro de Oliveira. Quais são as chances do volante de inércia flywheel competir com as baterias de íon de lítio em aplicações automotivas? Posso responder, Ana. O que nós vemos hoje, né, é esse movimento das baterias eletroquímicas embarcadas nos veículos. Há muito tempo atrás, nós tivemos alguns veículos, inclusive veículos grandes, do tipo ônibus, né, carregando armazenadores do tipo volante de inércia, o que hoje em dia já não é uma realidade. O que nós encontramos, por outro lado, são um desenvolvimento muito forte, muito grande dos volantes de inércia para dar suporte à rede. Então, por exemplo, como foi até comentado, estações de recarga, muitas vezes, elas não têm uma linha, né, uma infraestrutura capaz de suportar vários carregamentos de vários veículos ao mesmo tempo. Então, você coloca armazenadores de energia conectado à rede, como, por exemplo, os volantes de inércia, e assim ele consegue dar o suporte para a frota, né, para que ela possa conseguir absorver a energia necessária sem que a gente, né, precise investir demais na infraestrutura da nossa rede. Obrigada, professor Thales. Agora, como eu disse, nosso tempo está bem reduzido. Eu queria convidar a professora Vânia Duarte Paza, coordenadora de plano de negócios da UFMG Powertrain, para fazer a finalização do evento. Bom, para finalizar, né, esse evento, que para nós, então, é tão especial, eu gostaria, então, de expressar em nome do time da UFMG, né, a nossa imensa alegria e o orgulho, né, de termos hoje a mais nova unidade Embrapi, né, em nossa universidade. Não é? Esperamos, então, que a gente tenha mais unidades, né? E queríamos, então, agradecer a Embrapi, na pessoa do Fernando, pela confiança no time da UFMG, não é? Já que temos já 2 unidades no nosso time, não é? E realmente reafirmar nosso orgulho de termos esse projeto conosco. Nós queremos, então, nos colocar à disposição para o setor automotivo. Sabemos, né, que a gente tem uma contribuição importante, os desafios são muitos, né? E a gente sabe que tecnologia não é mais um produto de prateleira que as empresas adquiriam quando elas queriam ser líderes de mercado. Hoje, se você for comprar uma tecnologia, provavelmente ela será obsoleta, porque a melhor já estará sendo utilizada. Então, se você quer ser líder de mercado, não é? Que você quer perenizar a sua empresa, você precisa desenvolver tecnologia, ter esse ativo
né, de forma continuada, né? E os desafios são muitos, como a gente já falou aqui, né? Tem a questão dos biocombustíveis, carros híbridos, elétricos, né? E para desafios tão grandes, né, a gente precisa de ter bons parceiros, né? E nós estamos nos colocando, né, eu estou falando agora para as empresas, né, a nossa unidade como parceiros, né, para que juntos possamos, então, catalisar, né, a nossa expertise, para que a gente possa multiplicar, né, e a gente possa, então, fazer a diferença para a sua empresa. Não é? Então, ao finalizar esse evento, né, nós queremos colocar para vocês que a próxima etapa serão reuniões que vocês nos procurem o Elo, né, procurem a nossa unidade, para que a gente possa já dar prosseguimento ao nosso trabalho, né, formatando propostas de parcerias, que essas parcerias vocês viram, né? Tem muitos trabalhos importantes que já foram feitos na UFMG, que sejam parcerias exitosas, né? Que sejam parcerias de longa duração. Né? É isso que nós queremos. Então, nós não estamos finalizando esse evento, né, nos despedindo de vocês. Nós gostaríamos de falar um até breve. Esperamos vocês para a próxima etapa, né, para que a gente possa dar prosseguimento aos nossos trabalhos. Agradecemos muito a presença da nossa magnífica reitora, do nosso vice-reitor, do nosso pró-reitor, né? Nós certamente eles já não estão, né, presentes, mas sentimos muito honrados, não é? E, em especial, gostaria de agradecer a presença de vocês, do setor industrial, alunos, toda a turma que está aí nos assistindo, não é? Que abrilhantaram esse evento. Agradecemos a todos, né? E declaro, então, encerrado o nosso evento, né, com um até breve, gente. Vamos continuar agora fazendo nossos acordos de parceria. Boa noite a todos.